Livre-arbítrio. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Tem curiosidade em saber? Então, eu sou Eliane Linhares, sou professora, sou historiadora, sou especialista em ensino religioso. E o meu objetivo com as redes sociais é compartilhar o meu conhecimento. Eu estudo as diversas religiões já há mais de 30 anos. Dei aula de ensino religioso durante mais de 7 anos. E eu estou aqui, então, querendo compartilhar com vocês os meus conhecimentos, né? Não, pode ser que futuramente a gente faça outras religiões, mas a princípio o nosso foco é a religião cristã. O que eu desejo, meu objetivo é fazer com que vocês aprendam, compreendam as leis que regem a nossa vida e colocá-las em prática para que a nossa vida, a sua vida, se torne uma vida melhor, não é? E é para que a gente saiba como se tornar uma pessoa mais feliz, mais tranquila, mais alegre e mais em sintonia com Deus, é importante que nós conheçamos as suas leis. E para vocês terem uma ideia, nós começamos a semana passada falando da lei de liberdade, mas durante os nossos estudos, nós vamos abordar 11 leis, em torno de 11 leis divinas, que fazem parte da nossa vida e que nós não temos esse olhar mais apurado, digamos assim, de que é uma lei e que essa lei rege a nossa vida e a vida daqueles que andam conosco. Então, nós conhecermos essas leis vai facilitar muito a nossa vida, porque nós estaremos conscientes, decidindo o caminho que eu quero seguir. Existe um caminho que Jesus nos mostra, mas existe para isso placas indicativas, digamos assim, nesse caminho, não é? E essas placas são as leis divinas. Se nós não conseguirmos cumprir com as leis divinas, que são super tranquilas de cumprir e de compreender, vai ser mais demorado o nosso processo de evolução e mais demorado para que nós consigamos realmente nos elevarmos, nos tornarmos pessoas melhores. Então, eu falo por experiência própria, né? Na minha juventude, eu tive uma juventude bastante conturbada, uma vida jovem adulta também, né? Descumprindo em vários setores as leis divinas, e eu estava como um cego à procura de um caminho. E quando eu conheci essas leis, eu compreendi, elas serviram como norte na minha vida para que eu seguisse determinados caminhos, né? Caminhos que me levaram certamente a caminhos bons, a caminhos mais acertados. Não que a gente não vai errando, não, a gente erra porque nós somos seres perfectíveis, estamos num processo de perfeição, em busca da perfeição, mas nós erramos. Mas quando a gente conhece as leis, é mais fácil nós voltarmos para o prumo, né? Para o caminho. Então, assim, ó, leis. Que leis nós vamos estudar? Vou citar algumas só, tá? Lei de liberdade, lei de progresso, ação e reação, sociedade, lei de sociedade, trabalho. Sim, existe uma lei. Não a lei jurídica, mas a lei divina que rege a questão da sociedade e do trabalho. Lei de destruição e conservação. Sim, existe também uma lei divina que trata sobre a destruição do planeta e a conservação do nosso planeta, entre outras leis. Mas quando a gente compreende isso, a gente vê a importância, né? E o mais interessante é que quando a gente estuda e compreende, nós vamos vendo na nossa vida que a gente já está vivendo
as leis divinas. Isso é fantástico, porque parece assim que a gente está distante, na verdade, nós não estamos. Nós estamos vivendo essa lei 24 horas por dia. Se você está gostando desse conteúdo, eu não posso deixar de fazer o convite, né? Curte esse conteúdo aqui no Instagram, no Facebook, compartilha, né? Aciona o aviãozinho, a setinha, compartilha para as pessoas dos teus grupos, para a família, para os parentes, para os teus amigos, para aquelas pessoas que tu acha que vão gostar de aprender sobre livre-arbítrio e responsabilidade, ok? Então, dá uma ajuda aí, salva o conteúdo para ver depois, deixa o comentário se gostou, o que você gostaria de aprender mais, né? Porque nós vamos ter aí vários temas pela frente. Alguma dúvida, vai ser um prazer receber teu comentário e comentar também, ok? Então, gente, na semana passada nós trabalhamos, estudamos liberdade, né? Começou a lei de liberdade e nós falamos o que era liberdade. Se você quiser dar uma olhada no vídeo, tá aqui, ó. Alguma parte aqui do vídeo vai ter o card para você assistir esse tema, essa parte, né? O primeiro capítulo que nós já trabalhamos. Vale a pena, porque a gente vai. Lá eu falo bem sucinto, mas claro, o que é a liberdade, né? Enfim, assiste lá, ok? Então, gente, o ser humano, né? Vamos começar o seguinte: o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Eliane, eu já ouvi falar tanto de livre-arbítrio. O que é? Como é que funciona esse livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de determinar a nossa própria conduta, né? Ou seja, a liberdade de escolha que nós temos. Eu escolho fazer coisas boas, eu escolho não fazer coisas boas. E eu tenho liberdade para isso. E isso é uma lei. Deus deu o livre-arbítrio para todos nós. Não é verdade? E todos nós temos o poder de escolher. Eu vou sair e vou vestir uma roupa. Que cor é a roupa? Eu vou botar uma blusa verde, uma blusa azul, uma blusa rosa. Eu vou sair de blusa, de camiseta, de tênis, de sapato. Isso é a capacidade que nós temos de escolher, né? Escolher algumas coisas que nós conseguimos escolher, porque existem outras, gente, que vêm de Deus e que não tem como nós interferirmos, tá? Então, assim, o livre-arbítrio é essa capacidade que a gente tem de fazer escolhas e de determinar que tipo de conduta eu vou ter na minha vida. Uma coisa simples assim, né? Todos nós, todos os seres humanos têm livre-arbítrio, concordam? Tem liberdade de pensar, que foi o que nós tratamos na semana passada, e liberdade de agir. Mas tem uma coisa muito importante para a gente pensar. Nem tudo o que eu desejo eu posso fazer, não é verdade? Quantas situações da nossa vida onde nós fomos afrontados, ou uma pessoa nos ofendeu, ou fez algo muito grave para nós, e nós pensamos assim, meu Jesus, que vontade de matar essa pessoa, de raiva, daquele momento de raiva, a gente pensar isso, não é verdade? Todos nós já pensamos. Mas entre tu pensar e agir, tem uma grande diferença. Existem pessoas que usam corretamente o seu livre-arbítrio, né? E ela pensa assim, gente, mas eu matar uma pessoa, primeiro, que é contra a lei divina, né? Tá lá nos mandamentos, não matar. Segundo, que eu sou uma pessoa que eu não tenho mais esse instinto de matar alguém porque alguém fez algo para mim, mesmo que seja grave, né? Nós vivemos em sociedade, existe inclusive punição para o assassino. Então, assim, nós temos, vocês entendem que temos essa capacidade de fazer avaliação e decidir. Mas, infelizmente, tem pessoas que usam muito mal o seu livre-arbítrio e acabam pensando e agindo.
Ela está usando o livre-arbítrio dela? Sim, ela está usando. Sempre temos, no mínimo, gente, 2 caminhos a seguir, né? Então, se nós podemos ouvir a vozinha do bem, digamos assim, que é aquela que diz, tá, tu tá com raiva, tu tá com vontade de matar alguém, mas tu não vai fazer isso, né? Porque isso é um absurdo no momento de vida que nós estamos. Mas nós vemos outras pessoas que, por uma traição, elas acabam matando a companheira ou o companheiro, ou por interesses financeiros, enfim, o motivo não interessa. Mas a pessoa tem a capacidade, né, essa faculdade de decidir, e a pessoa simplesmente decide pelo que ela quer, sem levar em consideração o livre-arbítrio do outro, o desejo do outro, a liberdade do outro, tá? Então, assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. Livre-arbítrio é a capacidade que o indivíduo tem de determinar a sua própria conduta. Tá ok? Ficou tranquilo? O homem tem livre-arbítrio de seus atos porque tem liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E é uma grande verdade, não é verdade? É uma grande verdade, não é verdade? Gente, se nós não tivéssemos essa capacidade de tomar decisões, de pensar e de agir, nós seríamos uma máquina. Por exemplo, estou pegando aqui uma garrafa térmica ou celular. Esses objetos não têm a capacidade de pensar, de agir, de discernir, não é? Mesmo o celular, que faz um monte de coisa, não tem essa capacidade. Então, o livre-arbítrio é essa capacidade que todos nós temos. Como todos nós temos, é um atributo que Deus nos deu, né? E é um direito, inclusive, natural nosso, dado por Deus. Então, assim como eu penso e ajo, o meu semelhante pensa e age também. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Óbvio, mas não nos damos conta que é algo divino, ok? E uma coisa que eu anoto, o direito natural de liberdade está ligado ao de responsabilidade, ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. E é uma grande verdade. Vamos pegar um exemplo de uma criança. Uma criança tem livre-arbítrio? Tem. O livre-arbítrio dela é igual a de um adulto ou não? O que vocês acham? Pensa aí. Uma criança, ela tem livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio dela é pequeno. Por quê? Porque ela ainda não é responsável por ela mesma. Não é verdade? Vamos supor, tu vai oferecer 2 brinquedos para uma criança de 2 anos. Tu oferece uma bola e oferece uma boneca, um boneco. E tu diz, qual dos 2 tu quer brincar? Ela vai pegar a bola. Esse é o livre-arbítrio dela, né? Ela vai escolher entre uma e outra. Uma criança de 7 anos, vamos dar uma menina, o vestido alto, vai sair de vestido, tem esse amarelo e esse vermelho. Qual dos 2? Ela vai escolher o vestido. Mas, por exemplo, se tá um frio de 0 graus e tu apresenta para uma criança de 3 anos, para ela, um vestido vermelho ou amarelo, e ela escolhe o vermelho e quer sair com o vermelho na rua com essa temperatura muito baixa, o que fala o teu livre-arbítrio? Que não pode, porque a criança vai se gripar, mas ela, por ela sai, ela vai ficar tremendo, né? Por quê? Porque ela não tem ainda a consciência madura para poder discernir o que é certo e o que é errado. Então, o livre-arbítrio, ele varia de acordo com a maturidade da pessoa, espiritual e cronológica, inclusive. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais maturidade emocional, maior as tuas possibilidades de usar o teu livre-arbítrio com responsabilidade, né? Ou seja, uma criança, ela vai ter o livre-arbítrio dela, mas ela não vai ser responsável.
né? Ela não vai ter essa responsabilidade porque ela não consegue discernir ainda. Entendem? Já o adulto não, ele tem um livre-arbítrio bom, mas mesmo assim pode ser que ele faça escolhas irresponsáveis, como a gente vê, né? Uma pessoa que assassina outro, que rouba outra, ela tá usando o livre-arbítrio dela e ela vai ser responsabilizada no plano divino sobre esses atos equivocados. Então, ela tem livre-arbítrio? Tem, mas ainda assim não é tão evoluído quanto de uma pessoa que é moralmente evoluída, né? E que já adquiriu muita bagagem de experiência a ponto de fazer escolhas corretas, ok? A nossa liberdade, ela, na verdade, ela é ilimitada, né? Desculpa, a nossa liberdade é uma pergunta que eu quero fazer. A nossa liberdade é ilimitada ou não? A nossa liberdade ela é limitada, né? Por quê? Como nós vimos na semana passada. Porque a minha liberdade termina aonde começa do outro. E quanto mais amadurecimento psicológico, espiritual eu tenho, maior condições eu vou ter de usar a minha liberdade. Isso é ponto pacífico. Se uma pessoa é imatura espiritualmente e psicologicamente, né? Ou seja, um adulto com uma mentalidade de 12 anos, porque tem algum retardo mental, vamos dizer assim, ele não vai ser responsabilizado por um ato que ele cometa, porque embora ele esteja num corpo de adulto, a mentalidade dele ainda é de criança. Então, assim, muitas vezes já vimos também na mídia casos de adultos com mentalidade de crianças sendo discriminados, julgados em função da sua maturidade ou da sua falta de maturidade, né? E inclusive cometendo atos que não têm noção de que estão cometendo. Então a nossa liberdade, ela é limitada, sim, e ela é limitada de acordo com a nossa evolução, maturidade de consciência, inclusive, né? E onde é que nós encontramos? Onde se encontra ou sabemos os limites da nossa liberdade, né? Qual é o limite da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio? Alguém arrisca? A nossa liberdade, ela se encontra, né? O maior grau de liberdade, ela se encontra na nossa consciência. Quanto mais desenvolvida a minha consciência, maior o meu livre-arbítrio e, consequentemente, maior a minha responsabilidade. Por que está na consciência? Porque é um direito natural, por isso que a liberdade é divina, é uma lei, né? Porque Deus dá essa liberdade, o livre-arbítrio para todos os seres humanos, todos, desde a criancinha até a pessoa idosa. E é uma lei divina, né? É um direito natural. E Deus nos deu isso, né? E nos deu também condições de amadurecer, compreender e ampliar esse talento, digamos assim. Porque a liberdade, o livre-arbítrio é um talento que tu vai desenvolvendo. Quanto mais maturidade tu vai tendo, mais livre-arbítrio tu vai tendo também, né? E como é que eu vejo se uma pessoa é responsável? Como é que eu percebo se a pessoa ela tem um livre-arbítrio em condições de usar melhor o livre-arbítrio e fazer escolhas melhores, né? Simplesmente porque existe regras sociais e morais que servem para mim e servem para o outro.
Infelizmente, nós vemos também pessoas com 2 pesos e 2 medidas, que como é que funciona? Para mim é um peso, se eu faço determinada escolha, para mim ela tem um peso, ela pesa 1. Mas se o outro faz determinada escolha, a mesma, o peso dele é 10, né? Então, se eu fiz uma escolha errada, tudo bem, né? Vou dar um peso 1 para essa escolha equivocada. Mas se o outro faz a mesma escolha, eu sento o pau nele, critico, julgo, né? E aí o peso para ele é 10. Eu não tenho a mesma consideração com ele, com o outro, com o meu próximo, como eu tive comigo. Entendeu? Então, se a gente vê a questão de uso de livre-arbítrio, quando a pessoa cumpre os seus deveres morais e sociais, né? Com ela mesma e com o seu próximo. E o exemplo eu já citei para vocês, né? Então, quanto mais responsabilidade eu vou tendo, mais eu consigo usar o meu livre-arbítrio com assertividade, com mais acerto na minha vida. E quanto mais acertos de escolhas eu vou fazendo, mais paz, tranquilidade, alegria, união, paz de consciência eu vou tendo. Mais eu vou ter sabedoria para fazer escolhas de relacionamentos, escolhas profissionais, escolhas de amizade, de alimentação, enfim, tudo o que envolve sabedoria, né? E a sabedoria é para todos os aspectos da nossa vida. Vamos ver aqui. Uma coisa importante, né? Quanto maior tu acerta nas tuas escolhas, porque tu tem mais responsabilidade e tu usa com mais precisão, digamos assim, o livre-arbítrio, né? Mais conduzido e inspirado por Deus vai ser a tua vida. Olha que interessante. Quando a gente tem esses pilares, né, de livre-arbítrio, responsabilidade, acerto, mais Deus se achega a nós, mais contato com Deus, com Jesus, com a luz, nós vamos tendo. Por quê? Porque isso vai abrindo canais de comunicação com os espíritos mais evoluídos, mais sábios. E isso é maravilhoso, né? Porque o caminho para Deus é esse, é tu cumprir as leis divinas. Simples assim. E hoje a gente está falando de uma parte da lei de liberdade, né? Que é o livre-arbítrio e com responsabilidade. E quanto mais próximo eu fico de Deus, mais eu vou conseguir cumprir com aquele mandamento. Ama teu próximo como a ti mesmo. É interessante, né? Porque quanto mais liberdade, livre-arbítrio, acerto, escolhas corretas, paz, tranquilidade, enfim, mais eu vou tendo condições de amar o meu próximo. É incrível. Então, assim, uma pessoa que não consegue, que não tem um livre-arbítrio mais desenvolvido em função do seu nível de irresponsabilidade, essa pessoa não vai ter condições de se amar e nem amar o seu próximo. E vai estar, infelizmente, mais distante de Deus. Infelizmente. Mas, né, tudo é escolha. Tudo é escolha. E uma pergunta que vocês podem me fazer: onde estão registradas essas leis, Eliane? Aonde eu encontro, em que papel, em que livro, aonde eu encontro essa lei? Todas as leis divinas estão registradas na nossa consciência, registradas na nossa alma. Então não tem erro,
não tem erro. Sempre que nós formos descumprir uma lei, é como se uma lâmpadazinha, um giroflex, né, dos carros de polícia, iluminasse a nossa mente. Iluminasse, tá errado. Tu tá descumprindo a lei, tu tá fazendo algo, a culpa, né? Existem sinais muito claros e evidentes de que nós estamos fazendo a coisa errada, mas nós persistimos no erro. É incrível, em todos os aspectos. E, gente, em todos os aspectos, nós acabamos não ouvindo a lei divina, não ouvindo Deus da nossa vida. E continuamos errando, e continuamos sofrendo, continuamos estagnados num determinado patamar evolutivo ou de sentimentos negativos, porque não ouvimos essas leis. Então elas estão na nossa alma, estão na nossa consciência, o tempo inteiro ali, ó, sinalizando para que a gente faça a coisa correta. Ela não vai dizer, faz isso. Ela vai te dizer, tá errado. Opa, não faz, não briga, não discute, pensa antes, não faz isso, não faz aquilo. Bah, eu não vou fazer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa. Se aquela lâmpada vermelha, o giroflex, não ligou, não te acionou, é porque tu tem que ir para aquele caminho. Ela está falando, as leis estão sempre falando na nossa mente, no nosso coração. E nós temos que estar de ouvidos atentos, né? Para seguir o caminho correto. Gente, aproveitando para lembrar, semana que vem nós temos mais um tema, né? Vai ser liberdade. Deixa eu ver o tema. Deixa eu olhar aqui qual é a liberdade. Hoje é liberdade e responsabilidade. E na semana que vem é liberdade, livre-arbítrio, desculpa, livre-arbítrio e fatalidade. É o vídeo da próxima semana. Aproveita, aciona aí os dedinhos, curte esse conteúdo, compartilha, segue aí no Instagram, segue no Facebook. Passa para os seus amigos dos grupos do WhatsApp, dos parentes, dos amigos. Compartilhe esse conteúdo. Seja luz. Esses conhecimentos, gente, que nos ajudam e ajudam outras pessoas, que são coisas boas. A gente tem que iluminar o caminho dos outros. Compartilhar esse conhecimento vai iluminar o teu caminho, vai iluminar a tua jornada e vai iluminar do outro. É iluminando o caminho do outro que a gente tem o caminho iluminado. Bora lá, mover esses dedinhos para compartilhar, curtir esse conteúdo, nos seguir nas redes sociais. Lembrando que na descrição desse vídeo vai ter os links do YouTube, do Instagram, do Facebook, tá ok? Então, voltando, né? Falamos de algumas das leis, né? E assim, ó, Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio, tanto a liberdade como o livre-arbítrio, eles são instrumentos. Gente, gravem isso. Instrumentos de felicidade. Oi? Como assim? Sim, gente, livre-arbítrio e liberdade são instrumentos para conquistarmos a felicidade. Simples assim. Porque quanto mais liberdade eu tenho uma visão mais lúcida de mim, do meu próximo. Quanto mais conhecimento sobre liberdade eu tenho, eu vejo onde termina a minha e começa a do outro. Quanto mais eu uso meu livre-arbítrio com assertividade, mais eu vou acertar, mais paz eu vou ter. Então é um instrumento de felicidade. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos, então. Tá na hora de aprender o que é liberdade, o que é livre-arbítrio, para tornar a tua vida melhor, não é verdade? Enfim, né? A liberdade nos dá uma visão mais lúcida de nós mesmos, dos outros. Ela facilita o discernimento
para sabermos o nosso papel na sociedade, quais os limites e possibilidades que nós temos. Olha que maravilhoso. Quanta coisa a liberdade nos proporciona, a maturidade espiritual, moral, né? Que não tem nada a ver às vezes com idade. A gente vê crianças com uma sabedoria que tu não sabe de onde é que saiu, né? Assim como a gente vê adultos com uma imaturidade que tu fica, oi, como é que pode uma pessoa com essa idade não raciocinar, não pensar e pensar desse jeito tão equivocado? Enfim, gente, a liberdade e a responsabilidade, elas dependem uma da outra, tá? E as duas crescendo juntas, elas nos levam à nossa elevação, a nossa elevação moral e espiritual, né? Porque quanto mais responsabilidade uma pessoa tem, mais ela demonstra moralidade e dignidade, né? Mais a pessoa vai ser digna, correta e mais moral ela vai ter. Não aquela moral, eu vou dar moral. Não. Moral são seguir as normas, seguir os ensinamentos de Deus. Moralidade e liberdade, elas são inseparáveis. Gente, elas são inseparáveis. Quanto mais moral eu tenho, mais liberdade eu tenho. Quanto menos moral eu tenho, menos liberdade eu tenho. Ou seja, quanto menos liberdade, mais escravizado nós somos. E eu acho que a gente está chegando ao final, né? Então, assim, ó, para encerrar nossa conversa, já estamos chegando ao final, né? O livre-arbítrio, gente, o que ele significa? Ele é uma expansão da personalidade de quem eu sou e da minha consciência. Então, quando tu olha uma pessoa muito sábia, ela expandiu o seu livre-arbítrio e ela expandiu a sua consciência, né? Quando tu olha uma pessoa sem moral, tu vê que a personalidade dela é, como é que eu vou dizer, escassa de moralidade, de bons princípios, de respeito ao próximo, é uma personalidade mais egóica, né, mais egoísta, que pensa só nela. Então, o nível de moralidade é mais baixo e, consequentemente, a sua consciência vai ser mais baixa. Ela não vai pensar nela. Tem gente que pensa só em si, o outro que pensa em si e no outro, e tem gente que só pensa no outro, que também está errado. Um lado e outro estão completamente equivocados. Caminho do meio, né? Como diz o budismo, o equilíbrio sempre é o melhor caminho. Então tá, gente, semana que vem nós vamos dar continuidade a esse tema, né? Trabalhando fatalidade ou liberdade de escolha, que é o tema, né? O que é fatalidade? É liberdade de escolha. E para fechar, eu deixo a seguinte frase para pensarmos. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Então, né, liberdade tem tudo a ver com vontade. Eu quero ser livre. E para eu ser livre, eu tenho que me libertar da escravidão da ignorância e das paixões baixas. O que será ignorância e paixões baixas? Eu deixo essa pergunta para você me responder lá. O que você acha que são paixões baixas? E o que você acha que são essa escravidão
da ignorância. O que quer dizer império das sensações e dos instintos, né? Substituir o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Fica aí o teminha de casa, deixa nos comentários, vou adorar ler, saber a sua opinião. E por fim, mais uma vez eu peço, né? Seja luz, compartilha esse conhecimento, esse vídeo, para que mais pessoas consigam saber o que é responsabilidade, livre-arbítrio, liberdade e como fazer uma pequena mudança na sua vida para dar continuidade ao seu processo evolutivo, ao seu crescimento psicológico, moral, para ter mais, né, liberdade em todos os sentidos da sua vida. Tá ok? Seja luz e compartilha. Até o próximo vídeo.